Pelo Ministério Opposite Way. Dê um aplauso ao Senhor por essa vida. Aleluia! Abra sua Bíblia correndinho no livro dos Salmos, no Salmo de número 149. Ontem eu compartilhando com os irmãos brevemente em Londres, a respeito de uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tinha a intenção de mais longamente falar sobre ela, mas eu vou passar por cima, vou dar uma breve resumida. Salmo de número 149, é o penúltimo salmo da Bíblia. E essa semana, na sexta-feira, foi sexta-feira, eu estava fazendo alguma coisa e de repente Deus começou a ministrar no meu coração acerca de adoração. Adoração como algo que move todas as coisas. Tudo existe pela adoração. E aquilo ficou ardendo no meu coração. Adoração é o que move todas as coisas. Tudo existe por causa da adoração. Tudo existe por causa da adoração. E eu fui trabalhar, depois voltei, tinha uma visita, cheguei tarde em casa e aquilo se movendo no meu coração. Aí eu peguei e fui tomar banho, porque é um lugar que Deus fala muito comigo. E eu ali, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração acerca da seriedade do que é a adoração. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Tudo o que existe, visível e invisível, existe para adorar ao nosso Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E às vezes nós não temos a dimensão da seriedade do que é a adoração. E Deus começou a trazer no meu coração as coisas que envolvem adoração. Queridos, a maior guerra que já existiu em todo o universo ocorreu por causa de adoração. Lúcifer, que supostamente era o líder da adoração no céu, um dia desejou não ser um ser que adora, mas um ser que recebia adoração. Ele disse: eu subirei em um alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Ele intentou ser o que Deus nunca planejou que ele fosse. Ele foi criado para adorar e não para ser adorado. Ele foi criado para tributar a Yahvé a adoração. E agora ele deseja assumir o lugar que pertence unicamente ao Deus Todo-Poderoso. E aí há uma guerra no céu. A terça parte dos anjos caem. E queridos, nós vamos ver uma disputa a partir dali por uma única coisa, que é a adoração. Adoração é algo tão sério, e eu falava isso ontem aos irmãos, que a maior tentativa de barganha comercial que alguém já fez nesta terra envolve adoração. Satanás chega diante de Jesus e faz uma proposta que envolveu mais dinheiro do que toda Lava Jato junta. Pense numa oferta. Ele chega para Jesus e diz: olha, todos os reinos deste mundo são meus porque me foram dados, e eu te darei se por um momento tu te prostrares e me adorares. Irmãos, olha o preço. Tudo que Satanás conquistou do homem, todos os reinos deste mundo, toda a autoridade deste mundo, ele trocaria por um momento de adoração. Aí você vai para Deus e você descobre que em toda a Bíblia só há um momento em que Deus diz que Ele está procurando alguém. Deus não procura pregadores. Deus deseja que o Evangelho seja pregado aos quatro cantos da terra. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que a mensagem da fé alcance cada família da terra, cada homem, cada mulher. Contudo, Deus não procura pregadores. Deus não procura pastores. Deus não procura vocacionados, mas a Bíblia diz que o Pai está empenhado em uma busca incessante. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores. Uma das coisas que chamou a atenção de João quando ele foi levado ao terceiro céu e recebeu a revelação do Apocalipse é que Deus criou seres com um único objetivo: o adorar. Parece uma vitrola arranhada, dizendo dia e noite por miríades e miríades de anos: Santo, Santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Imagina não para de repetir-se essa voz. No céu é um culto incessante. Nem tempo existe no céu para que o culto não seja interrompido. E o culto não é de pregação, o culto não é de ensino, o culto não é de exortação, o culto é de adoração àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Adoração. Tudo acontece em volta de adoração. Há um homem na Bíblia
que é o único homem em toda a Bíblia que Deus diz que o achou, que Deus diz que o encontrou. Este homem é Davi. E uma das marcas, se não a marca da vida de Davi, é a adoração. Davi é conhecido em Israel, foi Moisés que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Mas quando você chega em Israel, quando você chega em Jerusalém, tudo em Israel, tudo em Jerusalém, lembra o doce cantor de Israel, o rei Davi. Davi tinha uma marca na sua vida: Davi era um adorador. A maioria dos salmos da Bíblia, que são hinos, que estão dentro da Bíblia, são canções feitas por Davi. Um menino simples, um pastor de ovelhas, um menino que era desprezado pela sua família, mas cujo coração era rendido aos pés do Deus Todo-Poderoso. E até hoje ninguém esquece de Davi. Davi aprendeu a vencer batalhas em adoração. Davi aprendeu a entrar na presença de Deus em adoração. Davi aprendeu a viver uma vida de adoração. Quando Deus foi organizar o seu exército, eu estou só tocando em coisas que vocês sabem que eu gastaria umas horas falando, mas quando Deus foi organizar o seu exército para levar Israel a conquistar todos os territórios, Deus faz uma coisa que é inusitada em todos os exércitos da terra. Deus, ao invés de colocar, como todos os outros povos colocavam, os melhores soldados na linha de frente, Deus faz algo que se torna motivo de chacota entre os inimigos de Israel. Deus coloca na frente do exército um conjunto coral que vai tocando, cantando e adorando ao Senhor. Isso é jeito de ir para a batalha, e desta maneira Israel não perdeu nenhuma das suas batalhas. E ali o povo aprendeu uma verdade: que Deus é o Senhor que dá a vitória. Posso ouvir um amém da igreja? Deus é o Senhor que dá a vitória. Pois bem, e este Deus que nos dá a vitória, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. São os louvores do povo de Deus que atrai a presença de Deus. Eu queria saber se está acontecendo alguma coisa lá atrás. Não? Ah, tá. Se são os louvores do povo de Deus que atrai a presença do Senhor. Então eu já entendi uma coisa: o que é que a adoração faz? A adoração é como que um imã que traz a presença de Deus ao lugar aonde você está. A adoração atrai a presença de Deus. Irmãos, adoração não é massagear o ego de um Deus carente. Não é você aqui da terra cantando atributos do caráter de Deus e Ele lá sentado num trono dizendo é verdade, é verdade, é verdade e é verdade. Eu tenho uma notícia para você: Deus não é carente. Glória a Deus. Eu errei de igreja, vou dizer de novo: Deus não é carente, irmãos. Deus não é carente. A minha adoração não é para massagear Deus. Deus não muda de posição pela minha adoração. Adoração não é isso. Eu não estou enchendo a bola de Deus enquanto eu canto os seus atributos. Eu não estou enchendo a bola de Deus enquanto eu falo das coisas que ele fez e de quem Ele é. Não, até porque a adoração é quando eu vou a Deus pelo que Deus é. É por isso que eu gosto deste hino. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não importa o que vier, Ele continuará sendo Deus na minha vida. Isso é adoração. É quando eu tenho a consciência que mesmo que a vida não floresça, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que o fruto da oliveira minta, eu louvarei o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus digno de todo louvor, de toda adoração. Eu tenho dito que o meu sonho é que chegue um dia na igreja em que o povo de Deus se reúna unicamente para adorar ao Senhor, mandar incenso de adoração ao céu, porque a adoração é a maior arma de batalha espiritual que existe. Adoração não é massagear o ego de Deus. Adoração é um meio de trazer um atributo de Deus àquele lugar. Os atributos de Deus, irmãos, eles se revelam através dos nomes redentivos do Senhor. Cada nome de Deus manifesta uma faceta do seu caráter. Você sabe que existe mais de 700 nomes para Deus? E você sabe que o judeu não pronuncia o nome de Deus, e se você perguntar qual é o nome de Deus, eles não vão dizer. Há um som em forma de um tetragrama, YHWH, que nós colocamos um som em cima e pronunciamos Yahvé, Yahweh, alguns Javé. Chegou para nós protestantes como Jeová, é o nome mais estranho, mais distante do nome dele. Mas o judeu, o nome de Deus só é pronunciado uma vez por ano.
Era feito pelo sumo sacerdote. Depois passou a ser feito pelo presidente da sinagoga de Jerusalém, quando no dia de Yom Kippur ele pronuncia o nome de Yahvé em um som que ninguém consegue traduzir por 3 vezes, para liberar perdão sobre a casa de Israel. E Jesus em João no capítulo 17 disse: eu os dei a conhecer o teu nome. Eu dei o nome a eles. E o nome de Jesus, Yeshua, que a melhor tradução seria Josué, significa Yahvé, é a salvação do seu povo. Quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como o nome salvador do Deus Todo-Poderoso para nós. Ele é a manifestação deste Deus. Ele é a manifestação dele. Mas quando nós vamos estudar a antiga aliança e a maneira como Deus vai se manifestando na casa de Israel, nós vamos descobrindo que em cada manifestação de Deus ele revela um atributo através de um dos seus nomes redentivos. Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Yahvé Tshama, o Senhor está presente. Yahvé Tzidkenu, Yahvé Makadesh, Yahvé Shama, Yahvé Rui, Yahvé Raá, o meu pastor. Cada um desses nomes de Deus manifesta um atributo do nome do Senhor e um atributo do seu caráter. Yahvé Rafa, o Deus que nos sara. Yahvé Jireh, o Deus que provê cada uma das nossas necessidades. E quando é que nós vamos descobrir que estes nomes aparecem? Em situações de necessidades. Quando Abraão sobe ao monte e naquele desafio de sacrificar Isaque, o seu filho, Deus se revela para ele como Yahvé Jireh, o Deus que provê. E a Bíblia diz que Abraão edificou ali um altar e adorou o nome do Senhor. Em meio à adoração ao nome do Senhor, Deus revela uma faceta do seu caráter, trazendo uma provisão para uma necessidade do seu povo. O que é adorar? O que é adorar? É trazer um atributo de Deus para o lugar onde eu estou. Adoração é uma arma de batalha espiritual, pois através da adoração eu confronto uma força da maldade, trazendo uma força oposta àquela que está operando naquele lugar. Há uma necessidade, eu começo a adorar aquele que é o provedor para cada uma das minhas necessidades. Aí eu vou entender quando o salmista diz: levanta-te, Deus, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam da tua presença todos aqueles que te aborrecem. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Olhem para mim. No dia em que nós aprendermos a utilizar a adoração como arma de batalha, nós não gastaremos tempo com Satanás. Nós gastaremos tempo atraindo a presença de Deus ao lugar onde nós estamos. Porque Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. E aonde a luz chega, você não tem que lidar com as trevas, pois a presença da luz faz com que as trevas percam a sua consistência. Logo, se eu atraio a manifestação da presença de Deus, eu não tenho que lidar com a força opressora do mal que está operando naquela situação, pois a presença de Deus colocará o inimigo em retirada. Glória a Deus. Adore a Deus. Há uma situação de pecado, há uma situação de impureza. Adore a santidade de Deus. Atraia a santidade de Deus àquele lugar. Atraia a pureza de Deus. Tu és santo, tu és santo. Você não está massageando o ego dele, não. Você está atraindo. E é essa santidade. Kadosh, Yahvé Makadesh, o Senhor que santifica o seu povo. E essa presença santa começa a vir, e a santidade de Deus começa a operar no meio da igreja, e os demônios de impureza começam a bater em retirada no meio do povo do Senhor. Não gastei tempo com o diabo. Eu gastei tempo chamando a presença do Senhor. Eu gastei tempo atraindo a presença do Senhor. Assim como quando eu chego em casa, está tudo escuro, eu não gasto tempo mandando a escuridão para fora de casa. Eu não vou abrir as portas e as janelas e ficar dizendo: sai treva, sai treva, sai treva, sai treva. Eu não vou fazer isso. O que é que eu faço? Eu acendo uma luz. A manifestação da luz coloca as trevas em retirada. A manifestação da presença de Deus colocará o inimigo em retirada das nossas vidas. Você não tem que gastar energia com o diabo. Você não tem que gastar tempo com o cão. Jesus deixou claro. Sabe qual é o maior nível de batalha espiritual? É essa: o Deus em cuja presença estou me enviou aqui. Olha a coragem de Elias, quando chega diante de Acabe: o Deus em cuja presença estou me enviou aqui. O homem fica corajoso. Aquele cara frouxo que pediu a morte fica corajoso. Aquele cara que ficou 3 anos e meio escondido de Acabe, chega diante de Acabe, e quando Acabe chega para ele estava escondido de Acabe. Acabe chega para ele agora quando ele está na presença de Deus, e Acabe diz: és tu perturbador de Israel? Ele diz: não, és tu e a tua casa. Eita, caba bom nordestino.
Não é não? Caba ficou macho de repente. E que macheza é essa? É a presença do Deus Todo-Poderoso. E ele deixa claro: o Deus em cuja presença estou me enviou aqui. Na hora que a presença foi-se embora, ele, perna para que te quero, escondeu-se numa caverna com medo de uma mulher e disse: quero morrer. Por quê? Fora da presença de Deus nós revelamos a fragilidade humana que nós carregamos, mas na presença dele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Adore a Deus. Jesus olha para o inimigo e diz assim: vem aí o príncipe deste mundo. É um príncipe, tem autoridade. Ele não tem nada comigo. Glória a Deus, aleluia. Em outras palavras, ele não toca em mim, a não ser na hora que eu quiser. E quando chega no Getsêmani, quando Jesus assume o meu pecado, ele diz: chegou a hora do príncipe deste mundo. Agora ele pode tocar em mim, porque eu permiti. Quando ele está indo para Jerusalém, alguém chega para ele e diz assim: mestre, não sobra Jerusalém, Herodes quer te prender. Ele diz: vai, e diz aquela raposa, eu gosto disso. Vai, e diz aquela raposa velha, que eu vou pregar hoje, amanhã e depois. A vida é minha, ninguém a toma. Eu tenho poder para dá-la e poder para tomar de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Em mim ele não toca, porque eu e o Pai somos um. Um homem escondido entre as asas do Deus Todo-Poderoso, um homem guardado entre as asas do Todo-Poderoso, pode levantar. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Mas antes de você ver isso se cumprir, você tem que ir para o versículo 1. Para quem é esta palavra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente. E o que é isso? O nível mais elevado de adoração. Estou guardado em Deus, não ando com medo do diabo, nenhum mal me atingirá. O Deus em quem eu me escondo transforma a maldição em bênção. Não tenho medo. Anda de cabeça erguida. É porque é metido, quer dar ordem em Deus. Não, é porque sabe quem é. Eu estou escondido com Cristo em Deus. Nada poderá me fazer os homens, muito menos os demônios. Satanás conhece você. E Satanás sabe quem você é. E que você está guardado por aquele a quem você adora. O que é que eu vou fazer? Eu vou gastar tempo em adoração ao Senhor. Eu vou gastar tempo ministrando ao Senhor. Nós somos um povo preguiçoso na adoração. Até porque nós achamos que a adoração é um momento musical dentro da igreja. Aí nós sentamos e assistimos a performance de alguém que canta bem. A adoração que mais toca o coração de Deus é aquela que sai daquelas taquaras rachadas. Eu aprendi uma coisa desde cedo na minha vida, que adorar, cantar é adorar 2 vezes, desafinar é adorar 3. Eu acho que eu já estou na 5ª. E eu lá estou preocupado. Não é performance para mostrar a habilidade de uma voz bonita, é um coração apaixonado na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que mexe o Senhor. Isso mexe o céu. Isso mexe com o Pai. Isso movimenta os anjos de Deus. Isso coloca os anjos de Deus em posição para guardar a sua vida. Murmure menos, adore mais, e você vai descobrir que você terá uma vida tranquila nesta terra. Questione menos. Fale menos com o diabo e mais com Deus. Fale menos com os homens e mais com Deus. Chegue diante de Deus trazendo aquele atributo daquilo que você precisa, e você vai descobrir que você tem nas suas mãos uma arma poderosa. 2 coisas que fazem guerra contra as trevas: adoração e Bíblia. Quanto mais adoração e Bíblia, e quando a adoração é carregada de Bíblia, e eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque a maioria das coisas que se canta nas igrejas evangélicas hoje em dia, de Bíblia não tem nada, e de adoração não tem nada, é um horror. É um repertório de música horrorosa, que só tem o homem como centro. Eu. Deus vai fazer. Irmão, se tirar o mar que se abre, Daniel da cova dos leões, aquele jovem da fornalha, se tirar da Bíblia, ninguém tem mais inspiração para compor nada. Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai... Não é desse jeito que você chega diante dele. Você chega diante dele reconhecendo: se tu fizeres ou não fizeres, tu és o Todo-Poderoso a quem eu adoro. Não vim te adorar como uma forma de chantagem para tu fazeres nada. Eu vim atrair a tua presença, pois na tua presença há abundância de alegria. Aleluia. Aí você sai dali renovado, fortalecido. Você se encontrou com ele? Mas vamos para a Bíblia, pelo menos para eu ler o texto. Salmo 149. Aleluia. Posso ouvir um aleluia nesta igreja?
Pastor, o que é que significa? Eu gosto de aleluia e glória a Deus. O que é que significa aleluia? Aleluia é uma palavra que nasceu do céu, irmãos. Não tem tradução. Eu gosto de Apocalipse 19, que diz assim que aleluia, a salvação, a força, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Do jeito que a salvação, a glória e o poder pertencem a Deus, a aleluia também pertence. Então diga aleluia. Eu achei tão bonito. Uma vez eu estava em Israel e a gente chegou num lugar, tinha um bando de japonês. Era japonês, era um zóio puxado. Tudo daqueles zóio puxado, tudo igual, né? Shishei, sei lá, era dela, shoyu, xixoio, alguma coisa lá. E eles começaram a cantar e imagina que eu entendi aquele negócio, eu disse, meu Deus do céu. E tinha um grupo de brasileiros e a gente cantou em português, aí foi que o negócio, eles olhavam pra gente e faziam aquele que eles riam de tudo, né? Aí a gente começou a cantar, aleluia, 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 aleluia. Aí eu descobri que em hebraico, aleluia, sabe como? Aleluia. Em chinês, aleluia. Em japonês, aleluia. Porque aleluia foram os anjos que proclamaram do céu. E todo crente nascido de novo tem que aprender isso. Devolva para o céu aquilo que pertence ao céu. Aleluia ao Cordeiro que está sentado no trono. Aleluia. Então quando você encontrar uma raça que você não sabe dizer nada, comece a cantar aleluia, que eles vão cantar com um sotaquezinho meio estranho, mas eles vão cantar aleluia junto com você e vai subir como incenso até a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E ele vai dizer, cantai ao Senhor, versículo 1 do capítulo 149, cantai ao Senhor um cântico novo. Diga cântico novo. Não, diga de boca cheia, diga cântico novo. Aí ele continua, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Aqui está reunida uma parte da Assembleia dos Fiéis. Quantos fiéis do Senhor estão aqui? Diga aleluia. Cante um cântico novo ao Senhor. Não fica aqui, fica olhando ninguém cantar bonito, não. Eu sei que pega um grupo desse logo numa casa. Pra que tanto talento numa casa só, né? Ah, meu pai, dividir isso, dava por umas 50. Aí bota assim, numa casa só, a gente fica tudo assim, ah, meu Deus. Eu já disse que eu queria ter um filho na faixa de uns 20 e pouco para casar com aquela moça, rapaz. O pai ia ter que dar, não tinha jeito, não. Não deixava escapar de jeito nenhum, ela ia ser minha nora. Mas Deus me deu filho natural para me dar um bando de filho espiritual, né? Mas que coisa tremenda! Mas eu não vou ficar aqui sentado admirando só porque ela canta bonito, não. Eu canto desafinado, mas a minha adoração sobe para o trono do Senhor do mesmo jeito. Não é não? Nem me incomodo com isso, não. Eu dou o meu melhor ao Rei dos Reis, porque vem carregado de paixão do meu coração. Ele me salvou. Aleluia! No meio da congregação dos fiéis, cante ao Senhor um cântico novo. Adore! Adore, não fique aí calado. Parece que passou batom super bom na boca, não. Adore ao Senhor. Versículo 2: alegre-se Israel no seu Criador, os filhos de Sião exultem em seu Rei. Amém. Chega aqui com essa cara reta que parece que a vaca lambeu. Alegre-se. Aleluia. Um coração alegre formoseia o rosto. Fica bonito, olha. Não, não. Coração alegre formoseia o rosto. Tira essas rugas, pé de galinha. Tem gente que tem pé de pato, pé de tudo na cara. Lógico que não dá um sorriso. Deixa a cara amarrada. A gente aprendeu, foi o diabo que ensinou essa doutrina de que na igreja a gente tem que chegar aí. Não é? É horror. Eu tenho uma raiva, eu vou para Israel e a maioria dos lugares pertence à igreja de Roma. Aí você entra num lugar, já tem uma mulher na porta. Um dia eu disse para um assim, tá dormindo, né? Jesus está dormindo, né? Para não acordar, né? Que agonia. Ah não, porque é um lugar de silêncio. Quem foi que disse que... A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz... Irmãos, em toda a visão de Apocalipse só vai ter silêncio no céu por meia hora. Eu espero que não seja a hora que você esteja entrando, não, viu? Que o povo faz assim... Chegou ele. Que horror! A Bíblia diz que é um barulho no céu que não para mais nunca. João disse assim, é como a voz de muitas águas. Já imaginou as cataratas do Iguaçu, aquele barulhão? Já imaginou essa multidão tudo adorando, cantando? Entrar aquela turma dos africanos com aqueles batucos, com aqueles balançados. Aí chega os brasileiros que ninguém sabe que raça é. E começa, menino do céu. Eu acho que esse silêncio é na hora que entrar os alemães e os ingleses, né? Com a sua... Aí vai fazer aquele silêncio, entrou a rainha, a sua turma, aí um anjo diz assim, vai. Acho que é o anjo Gabriel lá, pai, que vai mandar a ordem, né? Vamos. Esse negócio é remoto. Não, adore ao Senhor. Adore a Deus.
Cheguei com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Que alegria. Chegou o dia do culto. Oh, maravilha. Eu não sei se povo, meu pai. Ai, se eu não for no culto, o pastor vai mandar uma mensagem: tá tudo bem? Não, meu irmão, fica em casa. Não, fica em casa. Você está mais morto do que vivo. Eu vou lá buscar minha bênção. Não tem bênção nenhuma aqui. Minha vitória, também não tem nenhuma vitória aqui não. Tem vitória aqui não? Alguma vitória? Não, tem não. Você vem aqui para adorar aquele que já te deu vitória em todas as coisas. Você vem para cantar a Ele porque Ele já venceu as tuas guerras. É a minha bênção. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Faz 2000 anos que você é abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já nos deu tudo. Vem buscar nada, não tem nada para você aqui. Você vem aqui para oferecer honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Então você vem com alegria no coração. Sou salvo, vou para o céu. No dia que eu descobri que eu vou para o céu, meu filho, nordestino já não nasce, estreia, né? A gente parece que nasce em cima de um trio elétrico. É uma animação só. Meu filho, eu descobri que eu vou para o céu. Eu não gosto de inferno, porque eu não gosto de calor. Já estou reclamando desse calor que está começando. Eu não gosto de calor. E disseram que no inferno tem fogo, vou não. Acho que o céu é fresquinho, um negócio assim, ar-condicionado, temperatura mediana. Não é um negócio, eu gosto de negócio de calor não. Louvado seja Deus que o nosso nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Aí vem para a igreja com essa cara velha sofrida. Eu vou ver se o culto hoje vai ser bom. E o culto depende de mim, eu sou animador de auditória. Não é Gugu não, filho, aqui. Nem Faustão. Se oriente, cante ao Senhor. Louve, versículo 3. Louve o seu nome com dança. Olha o culto. O culto é uma festa. Não sei quem inventou esse culto fúnebre, gente. Olha, louve o nome do Senhor com dança. Dança na presença de Deus. Aprender a dançar forró na igreja. Eu tenho um vídeo que o povo coloca. Um deles botaram, tem uma bandinha que o irmãozinho tá lá. E tá uma banda, você já viu de sambinha? E o irmãozinho, mas menino, ele lembrou do tempo que ele tocava naqueles pagodes. E o irmãozinho com tudo, e o povo, olha a carne. Deixa o bichinho dançar na presença do Senhor. Tem uns outros que os bichinhos se empolgam, que dão até uma rodadinha, né? Tem uns que é bom de valsa, né? Um negócio assim. Pastor, o senhor se escandaliza? Eu não, deixe ele. Quem disse que só pode ser aquelas irmãs que estica da colar, estica aqui, puxa no seu... Só essas que pode. O sambinha do irmão não pode. Deixa o bichinho. Que preconceito é esse? Deixa o pobre. Dance ao Senhor. A Bíblia não está dizendo que tipo de dança, não. Dance na presença do Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Tem lugar para tudo na igreja. Olha aqui os seus louvores com dança. Cante seus louvores com pandeiro. Tem lugar por nordestino. Eu descobri que Deus gosta do louvor nordestino. Pandeiro. Tem coisa mais nordestina do que pandeiro e sanfona? Não é não? Aqui. Pandeiro, cítara. Aí ficou mais chique. Cítara. Chique. Versículo 4. Pois o Senhor se compraz em seu povo. Olha o que acontece nos louvores. Ele coroa de vitória os humildes. Aleluia. Ele coroa de vitória os humildes. Versículo 5. Regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem, jubilosos o dia todo e ao deitar. Amém. Todo tempo, né? Todo tempo. Tenha sempre um canto na sua boca. Cante, meu irmão. Cante na rua, cante no trânsito. Aqui é bom, a gente canta, a gente ora em língua no metrô. Eu oro em língua no metrô, ninguém sabe o que eu estou falando. Acho que eu boto um fone no ouvido do povo que acho que eu estou conversando com alguém e eu vou, é árabe que ele está falando, é o quê? Ninguém nem olha aqui, é uma Babel, todo mundo fala uma língua diferente, ninguém nem se importa. Canto no meio da rua. E se disser que eu sou doido? E eu não importa, eu sou doido mesmo, Deus é doido. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Eu não estou preocupado com ninguém não. Eu quero mandar incenso para a presença do Deus Todo-Poderoso. O tempo todo. Não tem esse negócio. Só canta quando está na igreja. Aí quando sai daqui só canta aquela música ré. Que horror, aqueles negócios velho, sofrência. Não sei quem do sofrer, música ré de corno. Horror. Versículo 6. Altos louvores a Deus estejam sempre nos seus lábios. Diga sempre. Sempre. Diga de novo, diga sempre. Sempre. Ei, no momento bom, no momento ruim, eu já estou terminando. Esteja sempre nos seus lábios. E olha aqui, irmãos. Olha aqui. E em suas mãos a espada de 2 gumes. Diga louvor na boca, espada na mão. Diga outra vez, diga louvor na boca, espada na mão. Olha aqui a vida como deve ser levada. Para quê, pastor? Versículo 7. Para exercer
vingança. Para exercer vingança, adoração e guerra caminham juntos. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os pagãos. Vingança? Por que é isso, pastor? Versículo 8. Olha o que a adoração faz. Para prender, diga prender. Olha aqui, prender o quê? Seus reis. O que é um rei? Alguém que está numa posição de autoridade. Não é homem. São forças das trevas. O que a adoração faz? Prende estas forças da maldade. Adoração e palavra. Para quê? Prender reis. Com grilhões e com algemas de ferro os seus nobres, principados e potestades. À medida que você adora, grilhões prendem estes reis, algemas de ferro prendem essas forças da maldade. E você não tem que lidar com elas, você simplesmente adora ao Senhor. Olha que coisa tremenda, irmãos. Versículo 9: para executar contra eles a sentença escrita. Onde está escrita a sentença contra esses demônios? Na palavra. Quando eu canto a palavra em adoração, eu estou fazendo valer a sentença que foi escrita pelo Senhor contra estes principados. Mas não é você que vai brigar com eles. Você adora liberando a sentença e os anjos de Yahvé entrarão em operação para executá-la. Você vem me dizer que a adoração é só uma cantoria? Aí ele continua: e assim em esplendor e felicidade louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Senhor. E termina dizendo: aleluia. Que adoração é uma ferramenta que Deus nos deu para prender principados e potestades. Você está aqui adorando a Deus? Sabe o que é que você está fazendo? Guerra espiritual. A minha versão, ela diz assim, ó. Que esta vingança pertence ao santo? Exatamente. Não, essa honra. Esta honra, eu gosto dessa versão. Esta honra, todos os santos. Glória a Deus. Eu gosto desta versão. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Quem são os santos do Senhor? Nós somos os santos do Senhor. A honra de quê? De prender estes principados e potestades. Através de quê? A adoração. Aí você está aqui adorando a Deus e demônios estão sendo presos lá na sua casa. Aí você está aqui adorando a Deus e demônios estão sendo presos na cidade. E demônios estão sendo presos no seu trabalho. E a atmosfera começa a mudar, irmãos. E uma cidade começa a ser alcançada pelo Evangelho da graça do Senhor. Através de quê? A adoração. Você não tem que fazer nada. Chegou em casa, está aquele clima pesado, aquele negócio, joga um louvor. Você não consegue cantar, joga lá um louvor e vai junto, desafina, canta atrapalhado, erra a letra. Mas começa... E você vai descobrir que a atmosfera começa a quebrar. Por quê? A atmosfera está carregada de cão. E à medida que você está adorando ao Senhor, aqueles demônios vão sendo aprisionados naquele lugar e impedidos de operar. Daqui a pouco, olha, tá, a coisa muda. Tudo é adoração. Tudo é adoração. Tudo é adoração. Irmãos, adoração é algo tão forte. E adoração é uma arma. É porque eu não tenho tempo mesmo. Mas a adoração é uma arma, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque o reino das trevas também se fortalece através de adoração. O apóstolo Paulo diz que o ídolo não é nada. Ele diz: o ídolo não é nada. Mas a fome de adoração que um demônio tem é tão grande que Paulo diz que o ídolo não é nada. Mas na hora que você sacrifica ele, é um demônio que você sacrifica. Sabe o que é que Paulo está dizendo? O ídolo não é nada até que você o adore. Na hora que você o adora, o demônio se esconde por trás dele para se alimentar daquela adoração que Deus não recebe. Você acha que Satanás trocava tudo que ele tinha por um momento de adoração de Jesus? Por quê? Porque ele sabia o quanto aquilo fortaleceria ele. Mas toda a verdade é paralela. Irmão, Satanás faz com que pessoas sacrifiquem seus próprios filhos em adoração a ele.
Toda verdade é paralela. Se a adoração de alguém a um demônio fortalece para ele dominar um território, a adoração ao Deus verdadeiro fortalece os anjos do Senhor para que aquele território seja tomado e entregue ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda verdade é paralela. Irmãos, o mundo espiritual se movimenta através de adoração. Tudo que Deus criou para adoração. E o chamado à adoração envolve tudo. Vira a página da tua Bíblia para o Salmo 148, para eu terminar com ele. Mais uma vez o salmista começa dizendo: aleluia. E a igreja diz: aleluia. Isso. Louvai ao Senhor. Quem? Os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o, versículo 2, vós todos. Todos quem? Aí ele começa, olha. Primeiro, seus anjos. Louvai-o vós todos, seus exércitos celestiais. Existem exércitos celestiais a serviço de Deus. Vocês não lembram de Eliseu, que viu carros de fogo? Elias, que viu carro de fogo? Geazi, que viu carros de fogo e cavaleiros de fogo? Isso são os exércitos celestiais do Senhor. Você sabia que existem exércitos que guardam o povo de Deus por onde anda? Não é anjo, anjo é mensageiro. Estou falando de soldados do Senhor que se apresentam em forma de carros e cavaleiros de fogo. Existem uns seres tão estranhos no céu que dá até medo. Não é não? Poxa, então olha o trono de Deus, tem não sei quanta roda, cada um gira para um lado. Tem uns bichos que tem cabeça de boi, cabeça de gente, cabeça de águia, cabeça de touro, cabeça de... Ixi, que coisa feia é essa? Tudo isso foi feito para o louvor da glória do nome do nosso Deus. E ele diz, olha, adore a ele. Versículo 3. Louvai-o, saiu dos seres celestiais, sol e lua. Mas não são apenas astros? Louvai-o, todas as estrelas brilhantes. Você sabia que as estrelas emitem sons? E estes sons são uma expressão de adoração ao Senhor? Versículo 4. Louvai-o vós, os mais altos céus, e vós, água. Água, água. O salmista está chamando a água para louvar ao Senhor. Versículo 5. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto Ele ordenou e foram criados. Tudo que foi criado por uma ordem do Senhor deve louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 7, só para andar. Louvai ao Senhor os da terra. Amém. Cetáceos e profundezas todas. Monstros marinhos, em outras versões. Grandes animais, baleias, em outras versões. Louvai a Ele. Olha, irmãos, versículo 8. Relâmpago, granizo, neve. Imagina o tanto de louvor que subiu daqui uns tempo atrás, não foi, menino? Com aquela nevasca que deu, foi louvor que encheu o céu. Neve e neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis à sua palavra. Dóceis à sua palavra. Deus dá uma ordem à neve para que ela o louve. E a Bíblia diz, ela não se rebela. Ela é dócil à palavra do Senhor. Para fazer o quê? Louvar a Ele. Que negócio doido. Não é doido? Uau! Para a gente é só um pedaço de gelo. Para Deus é algo criado para o louvor da glória do nome dEle. A gente vê um raio, só acha bonito ou tem medo. E para Deus é uma expressão de adoração. Quando faz tchá, para Deus é a mesma coisa. Assim, aleluia! Que coisa louca. Versículo 9. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Irmãos, isso aqui é chamando para adoração. Versículo 10. Feras e todos os rebanhos domésticos. O gatinho em casa, o cachorrinho. Até aquele cachorro, aquela cachorra que tem na casa dos meninos. Cheguei na casa, agora só um parente, cheguei na casa dessa turma aqui do Oposito Way. O pastor, o Alisson disse assim: pastor, o senhor tem medo de cachorro? Eu disse, eu não. Eu pensei que ia aparecer uma bunny da vida, né? Aquela coisa assim que a gente diz, sai daqui, que só fica com medo de pisar no pescoço. Meu irmão, desceu um negócio que eu não sei o nome daquilo. A boca da cachorra cabe a minha cabeça com folga dentro. Olha o exagero, gente.
Porque uma cabeça dessa para caber na boca de uma cachorra tem que ser uma boca de um quê? Né? Mas uma cachorra com aquela boca, o negócio veste. Eu disse, sangue de Jesus tem poder, meu irmão? Eu pensei que vinha um poodle aqui rebolando. Vem um negócio desse, uma mistura de dinossauro com rinoceronte, com... Pelo amor, até hoje eu estou traumatizado com esse negócio. Quando fala de cachorro, eu lembro daquele negócio. E a cachorra ainda ficava no meu pé, querendo ficar perto de mim. Sangue de Jesus tem poder, até me pedi. Répteis, aves que voam, versículo 10. Aves que voam, todos os demais seres vivos. Aí ele chega nos seres humanos, reis da terra, todos os povos, governantes, todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único sublime e a sua majestade está acima da terra e do céu. Aleluia. Você vem me dizer que a adoração e louvor é só um momentozinho musical na hora do culto? Aí a Bíblia diz que tudo no templo do Senhor diz glória. Glória. O Senhor está procurando no meio da terra um povo que o adore. O Senhor está procurando ajuntamentos de adoração. Eu sonho com um dia em que nós veremos ajuntamentos de adoração nesta nação. Amém, irmãos? Como uma forma de batalha espiritual. Vocês já viram quanto ajuntamento de pecado que tem na nação? Festival de tudo. Deixa o povo cantar, deixa o povo adorar o Senhor, e a adoração sobe ao céu, sobe ao céu, sobe ao céu, e os anjos do Senhor são fortalecidos. Amém, irmãos? Essa é a minha vocação. Essa é a sua vocação. Adorar. Adorar é mais do que cantar. Adorar é um estilo de vida. Quando nós nos reunimos, é apenas uma expressão de uma vida de adoração que nós levamos. Fiquemos de pé.